Meu pai disse: família vem primeiro. Quando o peguei vendendo a insulina da minha irmã diabética, naquela noite encontrei o número do telefone do traficante dele escrito na pulseira de alerta médico dela. Eu tinha 15 anos quando percebi pela primeira vez que algo estava errado com a forma como o papai estava lidando com os suprimentos de diabetes da Luna. Ela tinha 12 anos e era diabética tipo 1 desde os 8, então todos nós conhecíamos a rotina de cor. Retiradas mensais na farmácia, armazenamento cuidadoso da insulina na geladeira, verificação de datas de validade, manter comprimidos de glicose de emergência por toda parte. Mas ultimamente, Luna estava pedindo seu kit de emergência com mais frequência, dizendo que se sentia trêmula e tonta durante a escola. Imaginei que seu açúcar no sangue fosse apenas mais difícil de controlar conforme ela ficava mais velha, já que era isso que o médico havia nos alertado sobre a puberdade. O que eu não sabia era que o papai estava sistematicamente roubando seus medicamentos há meses. A primeira bandeira vermelha veio quando eu estava pegando suco da geladeira da cozinha e notei que só tínhamos 2 canetas de insulina restantes, quando devíamos ter pelo menos 8 do reabastecimento mensal que o papai pegou 3 dias antes. O recibo da farmácia ainda estava no balcão, mostrando que ele havia coletado um suprimento de um mês inteiro, mas a maior parte já havia desaparecido. Perguntei a ele sobre isso enquanto ele estava fazendo café, e ele disse que Luna estava gastando mais ultimamente por causa de surtos de crescimento que afetavam seus níveis de açúcar no sangue. Ele parecia irritado que eu estava sequer perguntando, como se eu estivesse questionando sua capacidade de gerenciar o cuidado médico de sua própria filha. Quando sugeri que ligássemos para a endocrinologista dela para discutir o aumento do uso, ele me cortou completamente e disse: médicos só querem vender medicamentos mais caros. Durante a próxima semana, comecei a prestar mais atenção à rotina diária da Luna, e notei que ela estava verificando seu açúcar no sangue obsessivamente, às vezes a cada hora, em vez das 4 vezes normais por dia. As leituras do seu medidor de glicose estavam completamente descontroladas, disparando perigosamente alto, depois despencando em questão de horas. Quando perguntei se ela estava tomando sua insulina no horário, ela disse que sim, mas parecia confusa sobre por que seus números estavam tão instáveis. Ela estava se sentindo doente na maioria das tardes, reclamando de dores de cabeça e fadiga que tornavam difícil se concentrar na escola. Sugeri que ela conversasse com o papai sobre talvez precisar de ajustes de dosagem, mas ela disse que ele disse que era coisa normal de adolescente e que ela estava sendo dramática sobre sintomas menores. O ponto de ruptura veio numa quinta-feira quando Luna desmaiou durante a aula de educação física e teve que ser levada rapidamente para a enfermeira da escola. Seu açúcar no sangue estava acima de 400, que é território perigoso de cetoacidose diabética, que pode causar coma ou morte. A enfermeira ligou para o papai imediatamente e exigiu que ele trouxesse insulina para a escola imediatamente. Ele apareceu 1 hora depois com uma única caneta que estava quase vazia, alegando que era tudo o que tínhamos em casa até a próxima ida à farmácia. A enfermeira parecia desconfiada e perguntou quando ele havia pego a receita dela pela última vez. Mas o papai ficou na defensiva e disse que sabia como gerenciar a condição de sua filha sem interferência de funcionários da escola que não entendiam as complexidades do diabetes pediátrico. Naquela noite, decidi verificar nosso armário de remédios eu mesmo, enquanto o papai estava fora no que ele chamava de sua reunião dos alcoólicos anônimos, embora eu tivesse começado a notar que ele voltava dessas reuniões cheirando a cigarro e agindo mais agitado do que relaxado. Dentro da caixa de suprimentos para diabetes, encontrei principalmente canetas de insulina vazias, comprimidos de glicose vencidos e tiras de teste de açúcar no sangue que haviam sido reembaladas em recipientes sem marca. Os frascos de prescrição estavam lá, mas quando verifiquei as datas, elas mostraram que reabastecimentos que deveriam ter durado semanas estavam sendo retirados a cada poucos dias. Ou Luna estava usando 10 vezes mais insulina do que prescrito, ou algo estava seriamente errado com a forma como o papai estava gerenciando o suprimento de medicamentos dela. Tirei fotos de tudo com meu telefone antes de colocar tudo de volta exatamente como encontrei. Na manhã seguinte, confrontei o papai diretamente sobre a insulina em falta e mostrei as fotos que havia tirado. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a gritar sobre eu estar bisbilhotando suprimentos médicos privados e violando a privacidade da família. Ele disse que o diabetes da Luna era mais complicado do que eu entendia e que estava trabalhando com os médicos dela para ajustar seu plano de tratamento. Quando perguntei por que os açúcares no sangue dela estavam tão instáveis, se tudo estava sob controle, ele alegou que hormônios adolescentes tornavam o gerenciamento do diabetes imprevisível. Ele me advertiu contra espalhar pânico na família sobre flutuações médicas normais que se resolveriam com tempo e supervisão parental adequada. Disse a ele que o que eu havia presenciado não era gerenciamento médico normal e que Luna poderia morrer se não estivesse recebendo doses adequadas de insulina. Sua expressão endureceu, e ele se aproximou até estar me dominando de uma forma que parecia deliberadamente intimidadora. Ele me lembrou que era o pai e tutor legal dela, responsável por todas as decisões médicas até ela completar 18 anos.
Talvez eu estivesse com ciúmes da atenção que a condição da Luna exigia, ele sugeriu. Ou talvez eu estivesse confuso sobre cuidados médicos porque nunca tive que gerenciar uma doença crônica eu mesmo. Negócios de família ficavam na família, ele enfatizou. E interferência externa poderia destruir tudo que construímos juntos desde que a mamãe morreu 2 anos atrás. A conversa terminou com ele me avisando para ser muito cuidadoso sobre fazer acusações contra meu próprio pai, baseadas em nada mais que mal-entendidos adolescentes de situações médicas complexas. Alegações falsas tinham consequências, ele enfatizou. E eu precisava pensar seriamente se queria ser responsável por quebrar nossa família por causa de minha própria confusão. Ele se sentou de volta e retornou ao seu jornal, como se nossa conversa nunca tivesse acontecido, me dispensando com o tipo de indiferença fria que deixou claro que ele não estava preocupado com minhas ameaças ou o meu conhecimento sobre a condição deteriorante da Luna. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de tentar convencer o papai a gerenciar adequadamente o diabetes da Luna, comecei a documentar evidências de negligência médica dela mesma. Comecei a tirar fotos das leituras de açúcar no sangue dela, anotando os horários quando ela se sentia doente ou tonta, registrando quando ela pedia glicose de emergência porque sua insulina não estava funcionando adequadamente. Fotografei o armário de remédios quase vazio e criei uma linha do tempo de seus sintomas que claramente mostrava um padrão de cuidado médico inadequado. Mais importante, comecei a esconder suprimentos de backup de insulina e comprimidos de glicose no meu próprio quarto, roubando pequenas quantidades do estoque do papai antes que ele pudesse vendê-los ou trocá-los. 3 dias após minha vigilância, descobri algo que fez meu sangue gelar. Enquanto procurava evidências no quarto do papai sobre onde a insulina perdida estava indo, encontrei mensagens de texto no telefone dele entre ele e alguém chamado Rico, discutindo trocas de suprimentos médicos pelo que eles chamavam de drogas recreativas. As mensagens mostraram que o papai estava vendendo as canetas de insulina da Luna por 50 euros cada para comprar cocaína, metanfetamina e analgésicos com receita para si mesmo. Ele estava literalmente escolhendo drogas sobre a vida de sua filha diabética, trocando medicamentos que a mantinham viva por substâncias que satisfaziam seu próprio vício. As mensagens voltavam meses, mostrando que isso não era uma decisão recente e desesperada, mas um acordo comercial calculado e contínuo. Passei horas analisando seu telefone enquanto ele estava desacordado no sofá, encontrando correspondência com múltiplos traficantes que se especializavam em trocar medicamentos prescritos roubados. O papai havia estado vendendo sistematicamente não apenas a insulina da Luna, mas também suas tiras de teste de glicose, kits de glucagon de emergência e até mesmo sua prescrição para comprimidos de glicose. A evidência mostrava que ele estava fazendo isso há pelo menos 6 meses, aumentando gradualmente a frequência conforme seu hábito das drogas ficava mais caro. Algumas das mensagens discutiam outras crianças diabéticas, cujas famílias ele poderia explorar por seus suprimentos de medicamentos, tratando prescrições que salvam vidas de crianças como inventário numa operação de tráfico de drogas. A descoberta mais assustadora veio quando encontrei fotos no telefone dele da Luna durante seus piores episódios de açúcar no sangue, inconsciente ou mal responsiva, com carimbos de tempo mostrando que ele havia tirado fotos em vez de ajudá-la. Essas não eram documentações de pais preocupados, mas sim troféus doentios do sofrimento de sua filha que ele poderia usar para manipular simpatia de traficantes ou serviços sociais se alguém questionasse sua paternidade. Ele havia estado documentando suas crises médicas, não para buscar tratamento, mas para criar evidência que pudesse usar para explicar sua saúde em declínio como progressão natural da doença em vez de negligência deliberada. Uma sequência de mensagens particularmente perturbadora mostrava o papai se gabando para Rico sobre como era fácil manipular o cronograma de medicamentos de uma criança diabética para criar emergências artificiais que justificassem visitas frequentes à farmácia. Ele descreveu diluir sua insulina com soro fisiológico para fazê-la durar mais, enquanto ainda parecia dar a ela doses adequadas, uma prática que poderia tê-la matado durante um episódio hipoglicêmico severo. Outra conversa detalhou como ele estava esmagando seus comprimidos de glicose e cortando-os com bicarbonato de sódio para esticar o suprimento, essencialmente dando a ela placebos durante emergências de baixo açúcar no sangue quando ela desesperadamente precisava de medicamento real. Armado com essas informações, sabia que tinha que agir imediatamente para salvar a vida da Luna. Mas primeiro, precisava ter certeza de que ela entendia o que estava acontecendo com ela e por que seu diabetes havia se tornado tão incontrolável. Naquela noite, sentei com ela no meu quarto e expliquei que o papai estava vendendo sua insulina em vez de dar para ela, razão pela qual seus números de açúcar no sangue estavam tão caóticos. Inicialmente, ela não acreditou em mim, insistindo que o papai nunca a machucaria intencionalmente. Mas quando mostrei as mensagens de texto e fotos do telefone dele, ela desabou chorando e admitiu que suspeitava que algo estava errado, mas estava com muito medo de dizer qualquer coisa porque o papai ficava bravo sempre que ela questionava suas decisões médicas.
Luna me contou coisas que eu não sabia sobre o comportamento do papai quando eu não estava por perto. Ele havia estado forçando-a a pular doses de insulina há alguns dias, alegando que ela estava se tornando muito dependente de medicamentos e precisava construir tolerância natural. Ele a fazia exercitar intensivamente sem monitoramento adequado de açúcar no sangue, dizendo que atividade física era melhor que drogas para controlar diabetes. Quando ela reclamava de se sentir doente, ele a acusava de ser fraca e dramática, ameaçando dizer aos professores e amigos dela que estava usando sua condição médica para chamar atenção. Ele até mesmo escondera seu medidor de glicose por dias seguidos, alegando que ela estava obcecada com números em vez de aprender a ouvir os sinais naturais do corpo. A manipulação ia mais fundo que apenas roubo de medicamentos. O papai havia estado isolando Luna de sua equipe médica, cancelando consultas e mentindo sobre as razões, dizendo ao consultório da endocrinologista dela que ela estava bem e não precisava de monitoramento frequente. Ele interceptara ligações de seus médicos e a enfermeira da escola, fingindo ser responsivo às preocupações deles, enquanto privadamente repreendia Luna por causar problemas que poderiam expor sua atividade criminosa. Ele a convenceu de que profissionais médicos estavam tentando supermedicá-la por lucro e que ele estava protegendo-a de intervenções desnecessárias que a deixariam mais doente a longo prazo. O abuso psicológico era tão prejudicial quanto a negligência médica. O papai havia treinado Luna para acreditar que seus sintomas eram falhas de caráter em vez de condições médicas tratáveis, fazendo-a sentir vergonha de precisar de insulina e monitoramento de glicose para sobreviver. Ele disse que pessoas fortes não dependem de medicamentos e que ela estava escolhendo estar doente porque era mais fácil que assumir responsabilidade por sua própria saúde. Quando ela tinha episódios hipoglicêmicos severos que a deixavam confusa e tremendo, ele zombava dela por ser dramática e exigia que executasse atividades normais para provar que não estava realmente tão doente. Enquanto escutava Luna descrever meses desse abuso sistemático, percebi que o papai não havia apenas estado roubando seus medicamentos por dinheiro de drogas. Ele havia estado deliberadamente torturando-a com negligência médica enquanto a convencia de que era para seu próprio bem. A crueldade era tão calculada e sustentada que ia muito além de desespero movido por vício para algo que parecia mais como prazer sádico em ver sua própria filha sofrer. Toda vez que ela tentara defender suas necessidades médicas, ele a puniu com vergonha, isolamento e negligência escalada, que a fez ter medo de falar sobre sintomas que ameaçavam sua vida. Na manhã seguinte, em vez de ir para a escola, caminhei diretamente para a delegacia com impressões de cada mensagem, foto e documento que havia encontrado no telefone do papai. Minhas mãos tremiam enquanto me aproximei da recepção e pedi para falar com alguém sobre perigo infantil e negligência médica. A oficial que me entrevistou era uma mulher de meia-idade chamada Detetive Rivera, que ouviu minha história com alarme crescente, examinando cada peça de evidência enquanto tomava notas detalhadas sobre a operação de drogas do papai e abuso sistemático da condição médica da Luna. Sua expressão ficou mais sombria com cada documento que mostrei, especialmente as fotos da Luna inconsciente durante crises médicas que o papai havia fotografado em vez de tratar. Detetive Rivera explicou que o que documentei constituía múltiplos crimes graves, incluindo perigo infantil, fraude de prescrição, tráfico de drogas e potencialmente tentativa de homicídio, dependendo de quão severos os episódios médicos da Luna haviam se tornado. Ela disse que a evidência era uma das documentações mais abrangentes de abuso médico que ela já havia visto de um menor, e que minha abordagem sistemática para reunir provas seria crucial para o processo. Ela me agradeceu por vir à frente e me assegurou que tanto Luna quanto eu seríamos protegidos durante a investigação, que provavelmente envolveria remoção de emergência de nossa casa e colocação com parentes enquanto acusações fossem feitas. A investigação se moveu rapidamente, uma vez que a aplicação da lei se envolveu. Detetive Rivera obteve mandados de busca de emergência para nossa casa, registros telefônicos do papai e coordenação com oficiais de narcóticos que haviam estado rastreando o tráfico de drogas prescritas em nossa área. Ela explicou que a operação do papai era maior que apenas roubar de sua própria filha, baseado nas comunicações de traficantes que descobri, e que múltiplas famílias com crianças cronicamente doentes provavelmente estavam sendo exploradas por sua rede de tráfico. O caso tinha implicações federais potenciais, porque fraude de prescrição através de linhas estaduais caía sob jurisdição da DEA, significando que o papai poderia enfrentar décadas na prisão em vez de apenas acusações locais. 2 dias depois, oficiais à paisana chegaram em nossa casa durante o café da manhã e prenderam o papai, enquanto Luna e eu assistimos da mesa da cozinha. A visão dele sendo algemado enviou Luna a um ataque de pânico que elevou seu açúcar no sangue a níveis perigosos, requerendo atenção médica imediata que finalmente veio de pessoas que realmente queriam ajudá-la. Detetive Rivera ficou conosco enquanto paramédicos verificaram a condição da Luna e nos assegurou que nunca teríamos que nos preocupar com o papai
controlando seu cuidado médico novamente. Ela explicou que seríamos colocados com membros da família que poderiam fornecer gerenciamento médico adequado enquanto o caso legal prosseguia. A busca em nossa casa revelou todo o estoque de drogas do papai, escondido atrás de uma parede falsa no porão, junto com canetas de insulina roubadas de pelo menos 6 famílias diferentes, cujas crianças diabéticas ele havia estado explorando através de vários esquemas. Ele havia convencido outros pais a vender para ele os suprimentos extras de seus filhos durante emergências financeiras, depois revendeu tudo para traficantes por 3 vezes o lucro. A evidência mostrou que ele havia estado executando uma operação sofisticada que colocou dezenas de crianças diabéticas em risco, criando escassezes artificiais de medicamentos que salvam vidas em nossa comunidade. A polícia encontrou listas detalhadas de clientes, tabelas de preços e planos de expansão que tratavam suprimentos médicos pediátricos como qualquer outra mercadoria criminosa. Uma das descobertas mais perturbadoras foi o caderno de recrutamento do papai, onde ele havia documentado famílias vulneráveis com crianças diabéticas que poderia potencialmente explorar. Ele havia frequentado grupos de apoio ao diabetes e fóruns online, não para ajudar Luna, mas para identificar outros pais desesperados que poderiam ser convencidos a vender os medicamentos de seus filhos durante crise financeira. Suas notas incluíam detalhes sobre a situação financeira de cada família, o regime de medicamentos de seus filhos e perfis psicológicos de quais pais poderiam ser suscetíveis às suas táticas de manipulação. Ele havia essencialmente transformado redes de apoio médico pediátrico em terrenos de caça para encontrar novas vítimas. Dentro de 48 horas, Luna e eu fomos colocados com nossa tia Carol, que era uma enfermeira registrada, e imediatamente assumiu o controle do gerenciamento adequado do cuidado do diabetes da Luna. Pela primeira vez em meses, Luna teve doses consistentes de insulina, horários regulares de refeições e monitoramento adequado de açúcar no sangue que trouxeram seus números de volta a faixas saudáveis. O alívio em seu rosto quando percebeu que podia confiar em seus medicamentos novamente era de partir o coração, sabendo que ela havia estado sofrendo por tanto tempo, enquanto o papai priorizou seu vício sobre sua sobrevivência. Tia Carol teve que reiniciar completamente o plano de tratamento da Luna, porque a adulteração de medicamentos do papai havia tornado impossível determinar suas necessidades reais de insulina. A avaliação médica que tia Carol arranjou revelou a extensão completa do dano que o papai havia infligido à saúde da Luna nos últimos 6 meses. Seus níveis de hemoglobina glicada mostraram um controle extremamente pobre de açúcar no sangue que a havia colocado em risco de complicações diabéticas tipicamente vistas em adultos que haviam tido diabetes descontrolado por décadas. Ela tinha sinais precoces de neuropatia diabética em seus pés, mudanças na função renal que sugeriam nefropatia diabética e mudanças retinianas que poderiam progredir para perda de visão se não monitoradas cuidadosamente. Essas eram complicações evitáveis que ocorreram porque o papai havia deliberadamente negado o cuidado médico adequado de uma criança cuja vida dependia de tratamento consistente. Além do dano físico, Luna mostrou sinais de trauma médico complexo que exigiu intervenção psicológica intensiva. Ela tinha medo de tomar insulina sem múltiplos adultos confirmando que era seguro, estava apavorada de que qualquer medicamento pudesse estar diluído ou contaminado como o papai havia estado dando a ela, verificava obsessivamente seu açúcar no sangue a cada poucos minutos. Entrava em pânico quando as leituras de glicose não eram perfeitas e tinha pesadelos sobre comas diabéticos que a acordavam gritando. A confiança entre paciente e cuidador, que é essencial para gerenciar doença crônica, havia sido completamente destruída pelo abuso sistemático do papai, e levaria anos de terapia para reconstruir. As notícias locais pegaram a história da prisão do papai dentro de uma semana, reportando que um pai havia sido acusado de traficar os medicamentos de sua filha diabética para financiar uma operação de drogas que explorou múltiplas famílias com crianças cronicamente doentes. Enquanto protegeram nossas identidades devido às nossas idades, forneceram detalhes suficientes sobre o caso para que nossa comunidade entendesse como o roubo de drogas prescritas estava colocando crianças vulneráveis em perigo por toda a nossa área. O artigo mencionou que a investigação havia começado quando um membro preocupado da família veio à frente com documentação extensa, embora meu papel permanecesse anônimo durante a cobertura inicial da mídia. Conforme mais detalhes emergiram durante as audiências preliminares do papai, o escopo de seu empreendimento criminoso ficou claro para promotores e a comunidade. Ele havia estado especificamente visando famílias com crianças diabéticas, porque insulina é cara e em demanda constante entre traficantes que a revendem para viciados diabéticos que não podem pagar prescrições legítimas. Ele se juntou a múltiplos grupos de apoio online para pais de crianças diabéticas, fez amizade com famílias em dificuldades através de mídia social, depois, gradualmente, as convenceu a vender os suprimentos extras de seus filhos durante crise financeira. A manipulação era sistemática e predatória, projetada para explorar tanto desespero parental quanto vulnerabilidade médica de crianças para lucro máximo.
A investigação federal revelou conexões entre a operação do papai e uma rede maior de tráfico de prescrições que abrangia múltiplos estados e envolvia dezenas de criminosos que se especializavam em diferentes tipos de fraude médica. O papel do papai era especificamente recrutar famílias com crianças diabéticas e coordenar a cadeia de suprimentos que movia insulina roubada de pacientes pediátricos para viciados adultos que pagavam preços premium por medicamentos que não podiam obter legalmente. Seus registros detalhados ajudaram agentes federais a mapear toda a rede e identificar outros especialistas em recrutamento que estavam visando famílias com diferentes condições crônicas. Documentos judiciais mostraram que o papai havia estado planejando expandir sua operação, recrutando outros pais para se tornarem subdistribuidores, essencialmente franchising seu modelo de explorar crianças cronicamente doentes para tráfico de prescrições. Ele havia desenvolvido materiais de treinamento que ensinaram pais desesperados como diluir os medicamentos de seus filhos para criar inventário excedente, como manipular consultas médicas para justificar reabastecimentos frequentes de prescrições e como identificar outras famílias vulneráveis que poderiam ser trazidas para a rede. O plano de negócios tratava condições médicas que ameaçam a vida de crianças, como recursos renováveis que poderiam ser colhidos indefinidamente por lucro. Para Luna, o processo de cura envolveu não apenas recuperação física de meses de gerenciamento inadequado de diabetes, mas também terapia psicológica intensiva para processar o trauma de perceber que seu próprio pai havia estado sistematicamente torturando-a por dinheiro de drogas. Ela exigiu aconselhamento especializado de terapeutas que entendiam tanto trauma médico quanto abuso infantil, trabalhando através dos sentimentos complexos de traição, autoculpa e medo que tornaram difícil confiar em qualquer cuidador adulto. Seu gerenciamento de diabetes se entrelaçou com sintomas de PTSD que tornaram o cuidado médico de rotina desencadeador e emocionalmente avassalador. O caso criminal contra o papai se moveu rapidamente uma vez que promotores federais assumiram das autoridades locais. A investigação inicial da detetive Rivera havia sido tão minuciosa que agentes federais puderam imediatamente começar a rastrear a rede mais ampla de traficantes de prescrições e profissionais médicos corruptos que haviam estado facilitando a operação do papai. Seus registros telefônicos levaram a prisões em 4 estados, com dezenas de famílias, descobrindo que os suprimentos médicos de seus filhos haviam sido comprometidos por criminosos que haviam infiltrado comunidades de apoio ao diabetes, especificamente para explorar crianças vulneráveis. O advogado de defesa do papai tentou argumentar que o vício havia prejudicado seu julgamento e que ele não havia pretendido machucar Luna. Mas a evidência da promotoria mostrou meses de planejamento calculado e escalada sistemática de abuso que ia muito além de tomada de decisões prejudicada. As fotos da Luna inconsciente durante crise médica, os planos de negócios detalhados para expandir sua operação de tráfico e as táticas de manipulação psicológica que ele havia usado para isolá-la do cuidado médico demonstraram clara intenção de causar dano por lucro pessoal. O juiz rejeitou qualquer sugestão de que o vício desculpava o perigo deliberado de múltiplas crianças. Like o vídeo se querem saber como toda a história terminou.